querido, e que é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais além de todas as coisas. A glória sempre será de Deus, nunca será do homem. Por isso que muitas das vezes Deus coloca, abate o homem, o ser humano, por causa do seu orgulho, por causa do orgulho do homem. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa tarde: Deus te ama muito e Ele te convida, como coloquei lá no grupo, lá do 26º Batalhão. Deus está convidando você, para vir aqui hoje, ouvir a palavra do Senhor, para entender o que Deus quer na tua vida, qual é o propósito de Deus na tua vida, qual é aquilo que Deus já preparou para você. E Ele, nessa hora, Ele quer dizer para você: filho, filha, vem aqui ouvir a minha palavra, vem aqui que eu vou te explicar o motivo que eu enviei o meu filho Jesus lá na cruz do Calvário, para que ele morresse, levasse sobre si todas as tuas enfermidades, todas as maldições, todos os pecados, tudo aquilo que atrapalhava o meu relacionamento de Deus contigo. Então, nessa tarde, Deus te chama aqui para que você ouça a palavra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar, como é a última quarta-feira do mês, e nesse mês se comemora, se festeja, mas ao mesmo tempo fala sobre família, a família, que muitas famílias estão sendo destruídas por causa de adultério, de fornicação, de pecado. O diabo tem investido pesado nas famílias, fazendo com que muitos lares sejam desfeitos por tantos motivos. Esse tema família diz assim: família, projeto especial de Deus. Olha só, já começou bem, porque é um projeto e ele é especial de Deus, para mim, para você e para todos. Fica lá em Josué, capítulo 24, do 14 ao 27. Vamos ler nesse momento. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Agora, pois, temei ao Senhor, Josué falando para o povo de Israel, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora, ou lançai fora os deuses da idolatria, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Ele servi ao único Deus, o Senhor, aleluia. Porém, se vos parece mal aos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses da idolatria a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses amorreus, em cuja terra habitais. Porém aí Josué declara com alta voz: porém eu e a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essa declaração dele, nessa frase desse texto, ela diz assim: eu estou escolhendo, eu estou optando com a melhor escolha da minha vida. É seguir servindo a Deus, é seguir adorando a Deus, mesmo em meio à luta, dificuldades, tribulações, quem sabe enfermidades, quem sabe a falta, a privação de muitas coisas. Mas eu vou continuar focado, servindo ao meu Deus. Olha, e não vai ser só eu não, vai ser eu e a minha casa. Isso quer dizer o quê? José falou assim: eu, a minha esposa, minha mulher, a amada que Deus me deu, os meus filhos e filhas, nós vamos continuar servindo ao Senhor. E diz assim: então respondeu o povo, disse: nunca nos esqueça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão.
e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos esses povos, até ao morrer o morador da terra, também nós serviremos o Senhor, porquanto é o nosso Deus. Vamos ficar até aqui. Então, esse texto fala, de Josué falando do povo. Josué era um profeta, era um homem de Deus, um servo de Deus. Na realidade, Josué era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus sobre todas as coisas. E a palavra de Deus diz isso, nós devemos amar ao nosso Deus sobre todas as coisas, porque só Deus é o único Deus e Senhor. Não existe nenhum outro Deus, não existe outro Senhor. Deus, e a palavra que eu procurei saber sobre família diz assim, grupo de pessoas, olha só que interessante, grupo de pessoas, homem e mulher e filhos, meninos e meninas, filiação ou adoção, grupo de pessoas, com o mesmo antepassado, ou da mesma árvore genealógica, ou grupo sanguíneo, ou não, como formados pelo coração. Existem muitas famílias que foram formadas, como um pai de coração, como uma mãe de coração, que recebem filhos e filhas de coração, que, por sinal, em vários casos, são mais pais e mães verdadeiros do que muitos que são do mesmo sangue. Porque nós vemos hoje, tantos pais matando seus filhos, tantos pais que abortam, muitos pais que jogam seus filhos, não só em lixeiras e tantas coisas mais, mas também abandonam quando chegam a serem pré-adolescentes, adolescentes jovens, fazendo com que o mundo os adote, fazendo com que o diabo, Satanás, os adote com vícios, não só de drogas, cocaína, crack e outras coisas mais, mas também pela prostituição, fazendo que até muitos se tornem bandidos e bandidas, que vêm até ser presos por vocês mesmos aqui desse batalhão, ou de outros. A primeira família que Deus relata na Bíblia, na palavra de Deus, é Adão e Eva. E os seus filhos, posteriormente, Caim, Abel, Sete e muitos outros. Fala-se de Adão, lá no início de Gênesis, capítulo 1, do 26 a 31. E Eva relata lá no capítulo 2, do 18 a 24. Mas Deus fala ali naquela situação, porque Deus se constrangeu, na realidade, a Trindade, O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, ele se constrangeu porque todos tinham seus pais. Os animais tinham os machos e as fêmeas. E Adão estava só. Então, achou bem o Senhor colocar uma companheira, uma ajudadora, aquela que seria uma bênção para a vida de Adão. Então, Deus criou Eva de uma costela e formou ela do barro e deu a Adão como um presente de Deus, como sua mulher, sua amiga, namorada, noiva, aleluia, como companheira, como ajudadora, como auxiliadora. E a palavra de Deus diz aqui que o casamento, a união deles, ela foi selada e abençoada por Deus. Não foi uma união qualquer, como hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde foram criados tantos tipos de relacionamentos que, por sinal, fogem da palavra de Deus, principalmente onde Deus abomina, Deus não gosta, e Deus vai fazer justiça.
Por exemplo, existe muitos hoje em um relacionamento líquido. Quando eu descobri isso, eu fiquei apavorado, porque eu sempre entendi que relacionamento ele tem que ser sólido, firme, primeiramente debaixo das mãos de Deus e da bênção de Deus, e serem firmes, né, no relacionamento mútuo entre marido e esposa, baseado em quê? Em um amor fiel, com respeito, com cumplicidade, com carinho. E hoje nós vivemos esse mundo vivendo tudo ao contrário. Já nesse relacionamento líquido, eu descobri que é pior e mais triste ainda, onde não tem nenhum vínculo, ele é raso, ele não tem sentido, não tem valor nenhum. Ele não produz nada, só produz uma coisa. Vamos botar duas coisas. A primeiro é o quê? É o sexo livre, sem compromisso, sem nada. E o outro é o pecado. O pecado do adultério. Quem sabe o pecado de uma pessoa que fornica. Quem sabe pode ser até o pecado da prostituição. Na realidade, Deus abençoou, Deus deu a bênção dele sobre o sexo. O sexo é de Deus, mas tem que ser o sexo abençoado entre marido e mulher. Não fora do casamento. E Deus condena, a palavra de Deus diz que Ele condena, abomina o sexo da fornicação. O que é fornicação? É quando você está só, jovem, quem sabe separado, divorciado, mas como diz aí no mundão, aí, ó, eu estou na pista, eu estou livre. Então, assim, você fornica, você faz, né, tem uma vida sexual sem compromisso, sem nada. Mesmo sabendo, quem sabe, né, muitos já até sabem, mas mesmo assim fazem, sem temor e tremor de Deus. Existe o sexo do adultério. Esse também é triste e pior. Por quê? A pessoa casada em um relacionamento talvez sólido, ele peca fora do casamento. Ele adultera. O que é adulterar? Adulterar é modificar aquilo que está perfeito. Se está perfeito, para que tem que mudar as coisas? Mas não, o homem que é pecador, o pecado que é promovido pelo diabo, Satanás, ele está aí, ó, 24 horas investindo. Só entra para esse caminho quem quer, quem dá liberdade, dá acesso. E o pecado da prostituição, esse é triste, porque muito mais do que fazer um pecado pelo corpo físico, é fazer com a alma. Vamos entender mais na frente sobre isso, sobre alma. O que é alma? O nosso corpo ele é formado do pó, como Deus falou. Só que acontece, existe corpo, espírito e alma. A Bíblia fala que quando todos morrerem, o nosso corpo, meu corpo, ele vai apodrecer. Isso é um fato, é uma realidade. Né? A gente sabe disso. Ele volta para o pó. Mas existe o Espírito que Deus deu de vida, que é o fôlego da vida. E a palavra de Deus diz que ele vai voltar para Deus quem o deu. Agora, a alma especial. A alma, ela tem um poder de perpetuar depois da morte física do ser humano. Só que só existe dois jeitos de ela perpetuar. Ou ela vai viver eternamente e voltar para Deus quem o deu, ou ela vai para o inferno. Como diz a palavra lá em Apocalipse, quando receber a palavra, todos depois do julgamento, aonde Deus vai falar assim: vinde benditos do meu Pai para morar no eterno, está preparado desde antes da fundação do mundo. Que palavra é essa? Para quem é? É para todos que foram fiéis, para os servos de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus foram libertos, curados, sarados, e entenderam o projeto da cruz de Cristo Jesus, e no sangue de Jesus, que é o sangue da nova eterna aliança nossa para com Deus. Esses receberão galardão, receberão um novo nome, um novo corpo, novas vestes, uma coroa de espinhos, e terão a honra de ficar eternamente, sem presa relógio, eternamente dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia.
Mas da mesma forma, muitos vão receber a má notícia. Vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, para o lago de fogo e de enxofre que está preparado para o diabo e Satanás. E ali, sabe o que vai acontecer? Vai ser eternamente choro e ranger de dentes, tribulação, sem paz. Nós vemos aqui na vida de Abraão, vou citar algumas famílias. Abraão já velho, e Sara também. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus dá uma promessa a Abraão: Abraão, se tu uma bênção, e as famílias serão benditas na terra, então, pelo meu nome, mas como promessa que eu te dou. Isso quer dizer o que? Abraão recebeu essa promessa. Ele não tinha filhos, mas disse que a herança dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, que não se pode contar. Como uma pessoa pode ser velho e produzir algo na velhice? Mas Deus fez com que Isaac, o filho da promessa, viesse. Aleluia. Deus é Deus de promessa. Deus tem promessa para todos desse batalhão. Deus tem promessa desde o coronel, do tenente-coronel Guimarães, da sua família, todos os oficiais que estão aqui, todos os soldados, os praças, todos que prestam serviço nesse batalhão, todos que já estão na rua, trabalhando, exercendo a segurança pública dessa cidade. Mas eu quero dizer que Deus, nós temos orado, clamado aqui, e Deus tem livrado muitos. Deus tem livrado você, talvez, quem sabe, ser alvejado. Por amor de Jesus, Ele tem feito isso, mas porque Ele tem um plano, um projeto com você e com a tua família. Por que não dizer da família de Noé? Noé, que a Bíblia relata que o mundo estava tão podre. E posso dizer que nos dias em que vivemos, tanta coisa errada, tudo deturpado, a justiça que é para fazer justiça não faz, e leis e tudo, tá, né? Vocês prendem os bandidos e daqui a pouco ele está na rua. E assim, e tanta coisa errada, tanto pecado, tanta iniquidade, tudo aquilo que Deus abomina, tudo o que está acontecendo nessa época. E assim eu posso ver que parecia um pouco na época de Noé. Só que Noé era um homem justo, que temia a Deus, ele e sua família. E eles alcançaram, no dilúvio, que entraram no barco. Deus deu chance, Deus chamou todo mundo. Deus usou Noé naquele período que estava na construção, como se fosse na palavra que diz assim, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, Deus falando com você, quem sabe hoje aqui, como falou muitas vezes no passado, se você abrir a porta do teu coração, eu quero entrar, eu quero ser o dono, o Senhor da tua vida, e haverá uma festa de salvação, de libertação, de cura. Esse é o Deus. Aleluia. E ele recebeu o livramento, a salvação, a bênção de Deus em um novo recomeço. Deus é Deus de recomeço. Quem sabe você agora, escutando essa palavra, Deus já está falando para você: ei, vamos recomeçar a vida, vamos começar do nada. Eu quero salvar você, eu quero te libertar, eu quero dar nova vida em Cristo Jesus e quero levar junto a tua família. Um projeto meu. Aleluia. Lá em Gênesis 6, capítulo 6 ao 9. E finalizando com Jó, uma família cujo alicerce era um homem justo. E porque era justo, temente a Deus, o que aconteceu? Ele praticamente, ele se sacrificava pelos filhos, orava, jejuava pelos filhos que pecavam, até que por ordem de Deus e liberação de Deus, o Satanás tirou tudo dele, só não tirou a única coisa que Jó tinha, que era a presença de Deus, o temor de Deus. E depois, em meio às chagas e tantas coisas, Deus restituiu não só a saúde, mas os bens de Jó, no capítulo do Jó 1 ao 42. Para finalizar, eu quero dizer para você uma coisa. Deus tem prazer na tua vida, principalmente na tua família.
Eu quero dizer uma coisa também, vou contar um testemunho rápido, que diz assim, né? Aconteceu comigo na sexta-feira passada. Eu estava em casa e depois de um devocional muito cedo, 5 e pouco da manhã, Deus me deu uma palavra lá, diz assim, lá em Lucas capítulo 12, 20, diz assim: louco, esta noite te pedirão tua alma, o que tens preparado para quem será? Eu não entendi. Mas depois a minha irmã me disse que o tio dela, que ficou 30 anos com Deus no Evangelho, pregando a palavra, se desviou e foi para as drogas. E morreu, tinha morrido de overdose com 60 e poucos anos. E Deus falou que eu tinha que ir para o velório, eu não estava nem andando. E eu fui para o velório. Chegando no velório, eu dei uma palavra, cantei um cântico e todos foram lá levar o corpo. E ficou eu, a minha irmã e um grupo lá e um pastor. E começamos a orar. E o que acontece? Deus usou aquele homem para falar assim comigo: servo, eu quero orar pela tua perna. Deus mandou orar pela tua perna e mandou dizer que você vai voltar a andar normal e não vai tomar mais nenhum remédio. E quando ele orou, o fogo, aquele fogo da presença de Deus invadiu desde o joelho até meu pé, tornozelo. E ele orou assim, sem me conhecer. Ele falou assim: Deus, aqui nessa perna tem muitos pinos, placas, parafusos. Isso é até bom que vai fazer vai sustentar os ossos. Mas as artérias, essa trombose, e essa artéria é condenada pelos médicos que não querem operar, porque ele pode morrer na mesa. Nessa hora, em nome de Jesus, eu declaro cura. Como tu curaste a minha esposa, que tinha uma trombose e eles iam amputar a perna dela. E hoje ela está curada, sem nenhuma marca, e continua andando, louvando e adorando e servindo a Deus. Amados queridos, quando ele acabou de orar, em nome de Jesus, ele disse para mim assim: meu irmão, dá um salto aí e glorifica a Deus. E o que eu fiz? Eu subi aqueles degraus como um aleijado e desci as escadas lá da funerária como aquele que anda subindo e descendo do poder de Deus. Vamos ficar de pé?